Seja bem-vindo a mais um Tea Talk. Eu sou a Carla Carol, nós somos especialistas em chá. Chá pra quê? Nosso objetivo é ensinar as pessoas mais sobre o chá, o verdadeiro chá, e a gente forma especialistas em chá. E hoje a gente vai falar de um chá que muitas pessoas aqui no Brasil gostam, a grande maioria tem medo e o mundo inteiro ama. Os Estados Unidos ele basicamente faz uma reverência ao chá preto, que é um chá que a gente também ama muito, né? Chá preto, ele é um chá maravilhoso e, para quem não sabe, a gente sempre repete isso aqui no canal. Importante, o verdadeiro chá, ele vem de uma só planta chamada Camellia sinensis e ela faz 5 tipos de chá. Chá branco, chá verde, chá preto, oolong e puer. Isso. E agora vem uma coisa que muita gente não se dá conta. A mesma planta faz, por exemplo, o chá verde e o chá preto. Sim. Exatamente a mesma planta. E o oolong, e o puer, e o branco. Mas a gente está fazendo essa comparação dos dois para ficar mais fácil, porque o puer e o oolong são pouco conhecidos aqui no Brasil, né? O branco está entrando na moda, porque tem muito iced tea com ele, mas também não é muito conhecido. Poucas pessoas conhecem os brotos, né? Que fazem o chá branco. A gente vai fazer um TikTok sobre chá branco. Só sobre chá branco. Também é maravilhoso, é outra coisa, é outro universo. Mas explica então essa diferença do chá verde e do chá preto para ficar claro para as pessoas. Você sabe explicar isso melhor do que ninguém. Então, basicamente, é a mesma planta, mas o que faz que uma seja diferente da outra? Camellia sinensis sempre vai passar por um processamento. E exatamente por isso que, por exemplo, você não vai plantar no seu jardim, colher e você vai ter um chá verde ou um chá preto. Não vai ter, porque você tem um processamento que tem muita ciência e muita cultura aí para você preparar um chá verde ou um chá preto. Sim. Qual é a diferença basicamente entre eles? O chá verde não é oxidado e o chá preto é oxidado. Pra gente entender isso... O que isso significa? Pra gente entender isso, se você tirar uma folha de uma árvore e você deixar essa folha uma semana, o que vai acontecer? Ela não só vai desidratar, o oxigênio vai agir nela e ela vai ficar escura. E vai ficando escura até se desintegrar. Esse processo é a ação do oxigênio, é a oxidação. Sim. Então o que acontece? Quando colhe o chá verde, eles cozinham o chá verde imediatamente para cessar a oxidação, para não deixar que ela ocorra. Então ela não, por isso que as folhas do chá verde são mais próximas da cor original da planta, né? E preserva um pouco o sabor herbal Sim. da planta, porque você não deixa oxidar. A oxidação é que faz com que ela fique basicamente amarronzada ou escura, até preta, que o cara falou. No caso do chá preto, a gente deixa a oxidação acontecer. Mas essa oxidação não pode acontecer para sempre. Então, em algum momento, você tem que cessar. Certo. Os grandes tea masters, que são as pessoas que são responsáveis pela produção do chá nas plantações, têm uma curva ótima de oxidação. Que quando chega num ponto específico de oxidação, eles colocam aí sim em fornos e cessam a oxidação naquele ponto. Cada plantação, cada terroir vai ter o seu ponto ótimo de oxidação em que eles vão encerrar a oxidação por ali. Sim. Então, por exemplo, chás pretos da região de Darjeeling, na Índia, eles são ligeiramente menos oxidados do que os chás pretos de Assam, na Índia também, ou do Ceilão, ou do Malawi. Você tem essa diferença. Certo. Darjeeling que ela está falando é uma forma britânica de falar. Você pode falar Darjeeling também, não tem problema. Darjeeling é mais americanizado, eu prefiro falar assim. Carol gosta de falar com uma britânica, Darjeeling, e é uma denominação de origem, assim como se a gente pensar nos espumantes, né? Quando você está na região de Marne, na França, lá você tem os verdadeiros champanhes. Fora dali, qualquer bebida que seja parecida não é chamada de champanhe, é chamada de espumante. Exatamente. Mesma coisa para o Darjeeling, ele também. A gente tem vários lugares de denominação de origem, mas o Darjeeling também é conhecido e comparado ao champanhe dos chás. No Sri Lanka a gente tem a região Nuara Eliya. Isso, Nuara Eliya, que é maravilhosa, né? Exato, todos esses lugares são Eu designações acho que é de pela origem. delicadeza do chá, né? Apesar das pessoas terem a referência do chá preto como uma coisa pesada e forte, amarga, que não é isso, a gente já vai explicar nisso, mas esses especificamente, como a Carol falou, o Darjeeling ou Nuara Eliya, que é uma região do Sri Lanka, eles são mais delicados ainda, porque eles têm pouca oxidação. E Nuara Eliya é por causa do terroir mesmo. Também. E geralmente é até interessante, porque o licor, né, o líquido deles é mais clarinho. Sim. Não é aquele caramelo ou aquele mais amarronzado ou avermelhado,
do chá preto que a gente está acostumado. E a gente também não pode confundir oxidação com fermentação. Isso é um erro muito comum. Isso acontece muito. O chá preto, ele não é fermentado. E até quando a gente olha, assim, órgãos oficiais como a Anvisa, e eles vão chamar de chá preto, eles chamam de chás fermentados. É muito comum esse erro. Mas, gente, isso daí é um entendimento dos dois processos. Oxidação, ação do oxigênio. Fermentação, você tem ação de micro-organismos. Que é o que acontece no caso dos puês. São maravilhosos, por isso eles têm essa capacidade de detox, de trabalhar em cima do nosso fígado, trabalhar na questão da gordura. A gente já fez um TikTok sobre puês, tá por aí, procura no nosso canal. Ele é fermentado. E esses micro-organismos é o que ajudam a gente a, enfim, fazer, não digestão, mas trabalhar muito no fígado, nessa limpeza que faz o nosso corpo. Porque eles têm o micro-organismos do terroir que eles estão lá, então são sabores e notas também interessantes da beça, né? Mas voltando pro chá preto. Voltando pro chá preto. Vamos lá. Então, o chá preto é oxidado e você tem uma série de processos, né? Que isso aqui a gente só resumiu. Bem resumido. Bem resumido. Basicamente, o que você vai encontrar no mercado são dois tipos de processos. Um que a gente chama CTC, que é um processo mais mecanizado, e outro que é o ortodoxo, que é um processo mais manual, ou que pelo menos comece com a colheita manual e siga 8 passos obrigatórios para você ter o método ortodoxo. Então, para ser ortodoxo, colheita à mão e 8 passos que vão ser seguidos depois. Senão a gente está falando de colheita de máquinas, aquelas máquinas como passam pegando fruta, né, ou pegando, enfim, no chá, são máquinas também, mas são aquelas grandes máquinas, que aí vão processar o chá de uma única forma. Você tem máquinas que aceleram o processo todo que a gente fala para oxidação, para enrolar ele, para deixar oxidar, então ele dá uma acelerada. Tanto que nas classificações de chá preto, você tem classificações que são específicas para o método CTC e classificações que são específicas para o método ortodoxo. E aqui no Brasil a gente tem a sorte de ter os dois tipos de produção, que é um barato. Quem quiser visitar, eu sei que a Obatian está sempre de portas abertas, a Maia também, em algum momento específico. Então a gente tem a Maia produzindo chás pretos também chá preto de ótima qualidade, é um tipo que eles produzem, se não me engano, com o método CTC, mecanizado, como a Carol explicou, e a Obatian, que a gente já falou deles aqui também, ortodoxo. Extremamente artesanal, colheita à mão, todo o processo ortodoxo, passo a passo, seguindo o método ortodoxo. Muito lindo. Tanto a Maia como a Obatian, acho que recebem visitação. Então, se vocês quiserem, entrem em contato, porque é uma ótima oportunidade de conhecer os dois chás brasileiros maravilhosos, pretos, né? Isso. E tem, como eu estava falando, milhões, né? De classificações que vão determinar que tipo de chá preto que você vai ter. Sim. A gente até separou algumas aqui de uma plantação. Olha o que interessante quando a gente fala conceito de terroir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Ceylon Tea é uma designação de origem, é o chá do Sri Lanka. Beleza. Dentro do Sri Lanka você tem 7 regiões. E uma delas é Ruhuna. Então, é um Ceylon Tea da região de Ruhuna. Regiões produtoras de chá. Produtoras de chá. Dentro da região de... A gente falou de Nuara Eliya, que é de alta montanha. Ruhuna é nível do mar. Porque as regiões elas vão subindo um pico. Sri Lanka é pequenininho, né? Uma gotinha ali embaixo da Índia. Procura no mapa se você não conhece. É uma gotinha assim, e aí no meio dela tem todas as tem uma cadeia de montanhas, e aí você vai ter... E as regiões estão aqui, que vão estar em níveis diferentes, que podem estar nas de mais alta montanha, moderada altitude e nível do mar. Então, beleza, só isso. Então, dentro do Ceylon Tea, você tem Ruhuna, e aí dentro de Ruhuna, você tem os estates, que são os lugares que produzem chá. A gente foi num deles, a gente foi num que é a Lumbini, que é super premiada. E aqui na minha frente, eu vou mostrar depois em detalhes para vocês, eu separei 6 tipos de chá preto só da Lumbini. E a Lumbini tem mais do que isso. Tem mais, maravilha. Então eles têm classificações diferentes, eu vou mostrar aqui mais no detalhe, do meu celular, para vocês entenderem quando a gente fala de classificação de chá preto. Tudo isso que a gente quer falar aqui, vocês não vão saber os detalhes. Porque isso realmente é só no curso de formação de especialista. Porque é muita informação. É muita informação. E detalhada. É interessante as pessoas saberem uma ou outra classificação.
Aí quando a gente fala o que é um OP e o que é um BOP, essas duas classificações eu acho que são interessantes, a gente pode falar. Isso, eu vou falar mostrando aqui, show. Até porque é interessante pra gente ter ideia também de valores e de Sim. preços. Por isso que eu tô falando quando pra é que comprar. é mais isso. Se a pessoa for, ou seja, se você vai amanhã numa loja especializada de chás, você vai encontrar alguns chás que tem os chás pretos, que vão ter essa descrição. Por exemplo, a Tea Shop faz isso. Ela Você vai coloca... ver uma sopa de letrinha. É uma sopa de letrinha, vamos mostrar agora então. Olha só, pessoal, a gente vai passar aqui só para vocês verem que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, como a Carol falou. Tá? Mas a gente vai entrar em detalhezinho em cada um. Isso aqui é só a parte da frente, não vai dizer muita coisa. Vamos começar com esse daqui. Porque eu botei a parte da frente porque eu quero mostrar o que tá as escrito, letrinhas. né? Essa daqui, ó, é a classificação, tá vendo? OP1, se você olhar aqui no do lado, ó, FBOP. Vou começar com esses dois aqui. OP quer dizer Orange Pekoe. E o 1 é porque você tem o OP e o OP1. OP1 geralmente é um pouco mais delicado, com um pouco mais de broto. Se você olhar aqui, ó, as folhas estão compridinhas, elas estão inteiras e enroladas, tá vendo? Sim. Quando eu tenho um BOP, as folhas estão menorzinhas. Esse daqui, a classificação desse aqui é um FBOP. Se chama Flowering Broken Orange Pekoe. Porque ele tem esse Fzinho na frente, significa que as folhas vão ser um pouquinho maiores do que um BOP comum, que é um Broken Orange Pekoe, que pode ser as folhas bem picadinhas. Se você olhar aqui o de baixo, que é o Special Blend, vocês vão ver que ele é um BOP, ó, com as folhas bem picadinhas. Tá vendo? E tem também. E tem brotos. Os brotinhos são esses pedacinhos mais claros, essas pontinhas, né? Aí, ó, compara aqui com o FBOP, que ainda assim é um BOP, mas que você tem, ela é de uma granulometria um pouco maior. E aqui totalmente diferente de um OP, ó. Que é bem maior. Que é a folha maior. Que nem a Dalmatian, né? Que é enorme. A Dalmatian também. Aqui, gente, vocês já vão entender até que pela física, isso aqui vai ser infusionado diferente. Sim. Por isso que a gente sempre fala que não adianta a gente ter tabelinha de chá preto e ficar seguindo. Porque isso aqui vai ser infusionado diferente. É aí onde entra aquele range, né? O range da tabela, de tanto a tanto. É exatamente em cada um desses que vai fazer a diferença, né? Agora vamos olhar aqui uma coisa interessante, ó. Vou chegar nesses daqui, ó. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um FBOP. Já começa a, né, classificar outras classificações. Olha que interessante, gente. Ó, um FBOP. Um FBOP-F e um FBOP-F Special. Então, olha só, eu já sei que é um Flowering Broken Orange Pekoe. Isso. Quando eu boto esse Fzinho aqui na frente, antes, na verdade eu tô querendo dizer que é um Finest Broken Orange Pekoe Flowering. Isso, e o finest é de mais... brotos. É, de brotos, mais brotos. E aí vocês vão ver aqui. E quando eu boto o Special, eu tô dizendo que tem mais broto ainda. Então eu vou mostrar aqui, ó. O meu primeiro o FBOP. Dá um zoom aqui. Tá vendo? Que o FBOP, como eu falei, as folhas estão maiores. Aqui eu já tenho, ó, maior quantidade de brotos, que são esses amarelinhos. Clarinhos aqui. Deixa eu pegar um aqui, ó. Pronto, tá bem aqui, ó. Aqui redondinho também. E aqui, ó. Nossa, a diferença, aqui, né? já é o Special, a quantidade de brotos. E por que Special por ter brotos, né? Vamos falar sobre isso? Broto é a parte mais jovenzinha da planta e é a parte mais valorizada. É o bebê. É o bebê. É a parte mais doce também. Isso. Tanto que quando a gente olha esses chás pretos aqui, o que eu já sei, já de olhar para eles, é que esse aqui com mais brotos, ele vai ser muito mais doce do que os outros. E também que ele vai ser mais caro. Bem mais caro. Bem mais caro. Mais brotos, mais caro, mais doce. Mas isso é sempre interessante a gente ver, porque às vezes a pessoa pode avaliar se ela quer comprar algo que esteja mais caro ou não. De repente, você não, por exemplo, você não vai fazer um chá gelado com isso aqui. Não. Pra você blendear. Você pode fazer um chá gelado dele, puro, se você quiser. Mas não pra blendear. Não. Você pegaria um chá, até nenhum desses três seria o ideal. Eu pegaria um BOP simples. Sim. Talvez. Talvez aquele outro BOP que tava aqui. E o Jaya Chakra, que é a coisa mais linda do mundo. Agora a gente vai para os
todos exclusivos. Esse Jaya Chakra aqui, por exemplo... Olha o nome dele, que lindo. Aqui, ó. Esse Jaya Chakra aqui, por exemplo, é um chá super premiado no mundo inteiro. Porque ele é, ó, que coisa linda, enrolado à mão, artesanalmente. Dizem que a pessoa que criou, né, o trabalhador lá da Lumbini que criou, se aposentou já e vive até hoje dos royalties do Jaya Chakra. Que é super premiado, né? Que é super premiado. E tem todo o sabor dele, o aroma dele é realmente especial. Vamos fazer depois um dia um vídeo sobre ele, né? Ele é tão porque lindo. ele é maravilhoso. E olha só o cuidado para enrolar as folhas desse jeito. Isso aqui só dá para fazer à mão, gente. São 3 folhas enroladas juntas, se não me engano. Só dá para fazer à mão. Sim. É muito artesanal. É 1 a 1, né? Por isso que ele é caro também. E olha só, eu só mostrei aqui alguns tipos de chá preto de uma plantação, de uma região do Sri Lanka. Então é isso, galera. Só como a Carol falou, uma plantação com tantos tipos de chá preto. Por isso que a gente sempre insiste. Se você começar a beber... se fosse só de chá preto, eu já ia beber vários chás no Dá pra beber um por dia. você vai passar a vida inteira bebendo e não ia terminar de provar todos os chás pretos do mundo. Imagina quando você tem ainda brancos, você tem verdes, você tem longos, você tem poês. É uma loucura, né? Os verdes também. Não, e se você me permite, posso fazer um off-topic aqui do chá preto do Sri Lanka? Sabe que o Sri Lanka, na verdade, ia ser um produtor de café, né? Verdade. Ele tinha várias plantações de café. E ele era uma colônia britânica, e os britânicos fizeram toda a infraestrutura de escoamento do café, malha ferroviária, tudo pro café. Deu uma praga nos cafezais de lá, uma praga de não conseguir resolver. E aí um escocês... Acabou tudo, né? Mesmo, né? Um escocês que estava lá produzindo chá virou e falou assim, gente, por que a gente não produz chá, hein? Vamos aproveitar toda essa malha, já que o café deu zica, vamos aproveitar toda essa malha e vamos fazer chá. Porque eu acho que tinha contaminado, inclusive, o terreno e você não conseguia plantar mais café. Não tinha como resolver o café, não tinha como resolver. E eles tinham toda uma infra. Mas ele foi super inteligente, isso mudou o destino do Sri Lanka, assim, fortemente, porque hoje, a gente tá fazendo esse vídeo há pouco tempo, o Sri Lanka sofreu um atentado horrível, é um país muito pequeno, depende muito de toda a produção de chá e eles levam o trabalho, o negócio do chá de uma forma tão séria. E é tão bonito de ver que o governo, ele entende que aquilo é uma forma do país viver. Então tem todo um processo, existe laboratório de pesquisa, os leilões dos chás acontecem lá também. Você tem uma câmara, né, a galera do Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura, que é totalmente dedicada, também um setor totalmente dedicado ao chá. Então eles entendem, o Brasil, eu acho que um dia vai chegar nesse ponto, quando ele começar a perceber, assim como ele percebeu que o vinho era um negócio, expandiu, e ainda tem muito para crescer, o chá também, porque a gente tinha muita plantação de chá no Brasil, o Brasil não deu valor a isso, o governo nesse sentido, muitas plantações morreram, acabaram mesmo, elas não tinham nenhum subsídio, elas não tinham nenhuma ajuda do governo para exportar e nem para que produzir e comercializar internamente. Interno. E muitas plantações morreram. Então lá no Sri Lanka você vê como é possível você ter essa ferramenta, essa roda girar seriamente de você ter. Tanto é que a gente sempre fala, no Sri Lanka não sai um chá do Sri Lanka se o próprio Sri Lanka considera que o chá, que a plantação... Não é perfeito. A plantação não fez direito, porque eles estão levando o nome deles para o mundo inteiro. Eles fazem isso com uma seriedade que quando você chega lá é emocionante você ver isso. É fantástico a maneira, a indústria do chá é altamente organizada lá. E um país, desculpa, é um país super simples. Que não é um terço do tamanho do Brasil da complexidade do potencial também do Brasil. Um país super simples, com uma humildade, gestão também humilde nesse sentido, assim, simples mesmo. Não é que você chega lá e você tem aquele viés americano, não tem nada disso. É com a simplicidade, mas com efetividade. Eu acho sensacional isso. E quem tiver curiosidade, dá uma olhada no site do Sri Lankan Tea Board. É lindo. Eles também têm um Tea Board só para regular os assuntos do chá, que é bem interessante para conhecer como é que eles levam isso a sério.
Mas vamos voltar aqui, né? Sim. Porque a gente fala de Sri Lanka, a gente se viaja, empolga, a gente adora. né? Porque a gente adora Ceylon Tea, o mundo todo adora. É. Agora, tem uma coisa, né? A gente tá falando aqui de Ceylon Tea e por que o brasileiro não gosta de chá preto, gente? Eu não sei, eu acho que é uma questão... Eu faço comparar com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele recebeu muita importação de chá durante um tempo, recebia muito verde, passou a receber muito preto lá para 1800, e aí o chá preto entrou, assim, na cultura do americano de uma forma super interessante. Aqui a gente tem a cultura da infusão, de qualquer coisa que a gente coloca na água, a gente tem a tendência a chamar chá, né, erroneamente, porque chá é, historicamente, e questão de etimologia, ligado diretamente a Camellia sinensis, por isso que a gente fala de Camellia sinensis, a gente é especialista nela, né? A gente não trabalha com outras plantas, as outras plantas são ervas, então, mas a gente sabe que a gente no Brasil, a gente tem a cultura do índio, do africano, então a gente também tem essa outra influência. Eu acho que são várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo. O que o Brasil recebeu de chá veio junto com os povos orientais, que começaram a ver uma oportunidade aqui no Brasil. De um negócio. De um negócio, está falando de muitos anos atrás. E, ao mesmo tempo, acho que o que foi entrando na cultura do brasileiro foi aquele chá mal feito, para quando a pessoa está doente. Isso. Porque tem isso também. Por mais que a gente tenha essa cultura bacana de índios e dos negros em relação às ervas, que não é a Camellia sinensis, também as ervas elas são muito no espectro da doença, né? Medicinal. Curandeiro. Que é o que a Camellia sinensis também começou assim na China, no berço da Camellia sinensis, com o motivo de ser remédio. Depois ela foi evoluindo e ela virou uma bebida premium. No mundo inteiro ela é considerada uma bebida premium. Como você sempre fala, pagaram já o preço de ouro, né? Não, 30 vezes o preço do Verdade, ouro. 30 vezes o preço, muito mais. Mas hoje eu estava conversando no meu trabalho de consultoria que eu faço e estava falando sobre o preço de chá e explicando sobre chá premium. E aí eu falei de um chá simples, Gyokuro, que os nossos alunos tomam. Sim. E quando eu falei o preço do Gyokuro aqui no Brasil, e alguém falou lá, gente, isso tá custa mais caro do que o mesmo peso em ouro. Sim. E até a gente foi ver a cotação do ouro, realmente, o Gyokuro tá mais valorizado, mais caro do que o ouro. Isso não é à toa, né? Porque que legal. Isso que a gente sempre fala disso. E aqui no Brasil, o chá preto principalmente tô com uma dor de barriga, tô enjoado, tô doente, pá, tomo chá preto mal infusionado e ruim, porque coisa ruim é que cura, diziam. Né? A gente tem essa cultura. Ou então de pegar o chá preto da maneira que o britânico faz pro gosto do brasileiro também. E não vai funcionar, porque o brasileiro não vai gostar daquele negócio. São dois erros, então, né? Um é considerar ele como remédio, e isso muita gente tem já imprintado na infância, né? Eu acho que eu tive uma parte da minha infância foi isso, foi aquele chá pretinho quando você tá enjoada, né? E como eu venho de uma família argentina, a gente tinha o Fernet, que também era para assim, queimar o estômago da criança. Então você rezava para nunca passar mal, porque se fosse tomar o Fernet, você saía correndo. Era melhor chá preto. Com certeza. E mal infusionado, né? O problema é ser mal infusionado. A gente sempre bate nessa tecla. Chá não é ruim. Se está ruim, ele está mal feito. Sim. Simples assim. Chá é bom. E chá preto não é amargo. Chá preto é doce. Eu tô falando aqui de broto, de tudo. Chá preto é doce. E o próprio processo da oxidação que a gente falou no início é o que faz ele ser mais doce também. Carameliza os açúcares na folha. Você sempre fala disso, né? O processo de oxidação faz isso. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Pra ser doce. E a gente aqui também, então, o que acontece? Aí a gente tem essa questão cultural, eu acho. E tem também a questão da moda. Então, o que começou a ser moda agora é o chá verde. Uma moda, que a gente já falou de 5 mil anos, mas tudo bem. Ah, tá bom. É uma moda hoje. A planta tem 5 mil anos de história, não sei quantos tratados escritos sobre a Camellia sinensis, milhares de estudos, mas tudo bem. Tá na moda. E aí entrou aquela moda, muito acho que vindo dos Estados Unidos, apesar de que nos Estados Unidos a grande moda já foi o long, o puê também é muito famoso lá, e o chá preto se bebe a rodos, em forma de iced tea, são bilhões de litros por ano. Então eu acho que é um pouco disso tudo misturado, então o pessoal automaticamente já diz que não gosta, tem esse super preconceito, e se você é uma dessas pessoas que tá entrando aqui e tem esse preconceito com o chá preto, cara, confia na gente.
vai provar um chá preto bem infusionado. Ah, mas como é que eu vou provar se eu não sei fazer? Vai numa loja, vai numa tea shop. Ah, não tem. Sempre é o que a gente diz. Faça da forma mais conservadora. Faz uma infusão de chá preto, nunca ferva água, né? Faz a 1 minuto, começa fazendo a 1 minuto. Não vai deixar coisa de 5 minutos, que é o britânico que bebe assim. Não tem por que beber assim, né? E faz uma temperatura mais baixa, para não dar um tapa de queimar a coitada da sua folha. Então, seja conservador, diminua tempo, diminua a temperatura para você poder provar um chá. Ou vai numa loja, se você tem a oportunidade de ter uma loja por perto. Mas tem muita loja que não infusiona direito. Tem muita loja que dá também uma pancadona. Que pega a tabela, isso aí acontece. bota a tabela e pronto. O brasileiro bota uma tonelada de açúcar no chá preto. A gente fez uma vez até um vídeo sobre isso, e nos chás pretos isso é mais claro ainda. Existe o ponto de dulçor, que é quando você acerta a infusão e as proporções, você ressalta os sabores do chá, e não vai ter um sabor que vai prevalecer sobre o outro, e aí você vai sentir o sabor doce do chá. Aquele doce natural, sem você ter que botar açúcar. Ele fica em ponto de equilíbrio, né? Ele fica equilibrado. Assim. Se você erra, você ressalta amargor, a distringência. E não é isso. E é o herbal, muito forte no caso dos verdes também. Exato. A boa infusão preserva o bom chá. E o preto, ele tem notas variadíssimas. Se a gente pegar a roda de notas e aromas do chá, você vai no preto desde caramelos, madeiras, você vai para flores, você vai para herbais, não, isso é muito típico dos verdes, mas você vai também para frutas, eu tava esquecendo das frutas, obrigada. Frutas, vamos lá. Frutas, flores, madeira, minerais, esse que eu tava esquecendo também. Quem mais? Então, assim, tem uma variedade. A gente poderia pegar a roda. Um dia vamos mostrar a roda, que é legal. Porque aí te dá uma ideia da gama. Possibilidades. Você viu, o que a gente mostrou aqui, que são só esses aqui, 6 que a gente tem aqui, que a gente tem eles exatamente pra... A gente usa eles muito nas aulas. Cara, são completamente diferentes. A gente tá falando de um único terroir. Se a gente for pra Índia, são outras coisas. Se a gente for pra China que é o berço do chá, tem milhões de tipos de chá também, pretos, né? É uma quantidade absurda. Tem de milhões de terroirs, a China é gigante. E olha, a gente não podia terminar esse vídeo sem quebrar de uma vez por todas um dos maiores mitos relacionados a chá preto, que é sobre cafeína. Verdade. Chá preto tem muita cafeína. Eu não sei de onde tirou isso, eu acho que é por causa da cor. E esse mito, né, você encontra em outros países também. Você encontra nos Estados Unidos e tudo, mas quem estuda o chá, quem realmente vai lá para estudar o chá, sabe que não tem a ver com isso. A cafeína é um inseticida da planta. Sim. Né? Essa é a função dela. Então, ela é muito mais função do terroir do que do tipo de chá. Se eu tô num terroir que é mais atacado por insetos e tudo, eu vou ter mais cafeína. Sim. E quanto mais broto, mais cafeína. Sim. Então, quando você pega esses FBOP Extra Special, que tem bastante broto, ele vai ter mais cafeína. Mas ninguém tem que se preocupar com a cafeína no chá. Por quê? Porque além de ser uma quantidade muito baixa de cafeína, 1/5 do que você tem no café, o chá, a Camellia sinensis é a única planta que tem L-teanina. E você tem 5 vezes mais L-teanina do que a cafeína. E a L-teanina contrabalanceia os possíveis efeitos indesejados da cafeína. Mas em excesso, né? Que na verdade você nunca vai chegar. Exato. A questão e isso é difícil para as pessoas entenderem, a gente vê isso, porque a gente vê até pessoas que estão próximas a gente, que a gente fala sempre sobre isso, elas repetem essa informação errada muitas vezes, que mas e a cafeína? Gente, a quantidade que você tem, primeiro, você tem muito mais L-teanina do que cafeína, e a L-teanina é o que te dá a sensação de bem-estar, melhora o seu foco, sua concentração. É o grande diferencial da Camellia sinensis, que nenhuma planta no mundo tem. Só a Camellia sinensis.
Então, primeiro, você tem mais L-teanina. Segundo, a quantidade de cafeína que você vai ter no chá mais cheio de cafeína, com mais cafeína, que não existe também você dizer, esse é o chá no mundo com mais cafeína. Porque a gente tá falando de terroir, e terroir varia muito pra época do varia ano. do ano também. Exato. Mas vamos supor que existisse. O chá com mais cafeína do mundo nunca vai ter mais cafeína do que uma xícara de café coado no papel, ou até de um expresso que tem mais concentração de cafeína. Não tem nem comparação, a gente tá falando de coisa de 1/3, 1/4. Então você pode tomar chá Camellia sinensis, inclusive de preto, litros, que você não vai ficar a gente toma, eu tomo antes café. de dormir, gente. Nunca perdi sono Só por se causa a de pessoa chá. for hipersensível, realmente, daquele tipo de pessoa que toma um café e já fica com taquicardia e tal. Mas a pessoa que toma normalmente 3, 4 cafés por dia, não é o meu caso, porque eu faço isso com chá. Não, eu nem consigo. Mas tem gente que toma. A maioria das pessoas no dia a dia tá lá 3, 4, 5 cafés por dia, nem que seja cafezinho. Não vai nem sentir. O chá não vai fazer nem cosquinha no aspecto da cafeína. E, pelo contrário, você vai ter todo o benefício da L-teanina, que é uma maravilha. E você falar de cafeína no chá, isolado, sem considerar a L-teanina e os antioxidantes, é uma ignorância. Errado. É uma ignorância. A gente vê até loja fazendo isso. Porque aqui, inclusive lá fora, tá? É o que a Carol falou, não é aqui só. Você tem um chá decafeinado. Que porra é essa, gente? Chá decafeinado? Porque não tem a cafeína. E daí? Se você tem a L-teanina que tá lá trabalhando, que ela joga junto com a cafeína. A grande questão... E os antioxidantes. Também. Os três jogam junto. Eles estão atuando no seu corpo juntos. Se você tá com dúvida, pegou agora a gente aqui, o trem andando do vídeo, dá uma olhada no vídeo que a gente tem sobre os benefícios da Camellia sinensis do chá. Porque a gente entra em detalhes sobre esse assunto, né? Isso aí. A gente mostra os estudos. Alguns só, porque são muitos estudos. São muitos estudos. Então é isso, eu espero que a gente tenha... Vamos tomar chá preto, gente. É muito bom. É bom. Eu sei que muita gente tem preconceito. Eu já fui uma pessoa assim, confesso, admito. E quando eu comecei a provar, comecei a experimentar... E olha que eu provei do jeito mais pancadão, porque eu comecei a provar no Sri Lanka, que toma como britânico. Aquele chá preto, assim, com 5 minutos, né? Na água praticamente que fervendo. E também tem uma coisa que eu acho importante falar, Carol, que geralmente quando a gente não está habituado a alguma coisa no nosso paladar, a gente briga. A gente rejeita. A gente sente de repente um amargor, porque realmente 5 minutos um chá preto do Sri Lanka é forte. Eu nem gosto de tomar assim. Tomaria hoje de boa, mas não eu não preparo meu chá assim. Então é só para vocês terem uma ideia. Então, mas no início, isso aqui é esquisito. A gente rejeita, a gente briga. O que a gente faz? A gente, prova e diz, não gostei. Se você parar pra provar e aceitar o sabor que tá na sua boca e não brigar com ele, você vai começar a expandir o seu paladar. Boa. Não briga, sabe? Sente. Tá amargo. Tá herbal. E daí? É verdade. Não brigue com isso. Porque o que você vai fazer, lógico, vou fazer num tempo menor, vou fazer numa temperatura mais suave, vou colocar menos quantidade de chá, são as sugestões nossas, mas não briga, aceita, porque a gente tem essa amargo eu não quero, azedo eu não quero. Cara, faz parte da nossa língua, faz parte do paladar, não tem por que brigar. Porque à medida que a gente briga menos, a gente começa a aceitar mais fácil. Aquela coisa da resiliência e resistência. Eu pensei sobre isso hoje e resolvi incluir aqui. Super filosófico, mas certo. Bom, vamos finalizar com isso daí, porque realmente é uma super dica para ampliar o paladar, né? Se você curtiu esse vídeo, dá um like pra gente, comenta, porque a gente quer ter certeza que a gente tá gerando conteúdo de valor sobre Camellia sinensis para você. Pergunta, façam as suas dúvidas, bate o sininho, esse sininho tá aqui, né? Isso, ela que sabe onde fica o sininho. Se inscreve, aperta o sininho pra ser avisado toda vez que a gente colocar alguma coisa no ar. Compartilha, você vai receber, porque pode ter alguém aí no mundo que ainda tá com preconceito de chá preto. Vamos acabar com o preconceito do chá preto. Bebendo aquele chá preto mal feito, né? Ou bebendo chá preto mal feito, né? E se você quiser também acompanhar a gente tá sempre nos stories falando de chá, falando aqui um pouco da nossa vida aqui no Rio de Janeiro. Isso aí. Sempre colocando chás, coisas que a gente tá fazendo, tudo em relação ao chá. Em breve a gente vai estar aí explorando cada vez mais o mundo do chá lá fora. Vamos deixar esse spoiler. Então, é isso. E até o próximo Tea Talk. Tchau, tchau. Até mais.